Meninos, bom dia, tudo bem? Resolvi mandar essa vídeo correção para eu passar por aqui para vocês algumas observações que eu andei fazendo das prescrições médicas que eu estou corrigindo, do atrasamento de vocês, com o objetivo de orientar todo mundo ao mesmo tempo, porque os erros foram muito, não digo erro, mas as inadequações foram muito semelhantes entre as prescrições médicas. Então, por um motivo ou por outro, vocês tiveram o mesmo raciocínio, ou a condução do mesmo raciocínio. Então, eu achei interessante a gente seguir, eu mandar para vocês essa vídeo correção, porque aí, pelo menos, todo mundo consegue acompanhar ao mesmo tempo, vai poder olhar para o material que construiu e observar se as colocações que eu vou fazer aqui se adequam ou se aplicam ao material que vocês construíram, ok? Então, eu vou item por item, certo? Vou aproveitar esse canal de vídeo correção, porque é difícil para todo mundo fazer videoconferência ao mesmo tempo, né? Tem que ser ao mesmo tempo. Então, por isso que eu vou optar por fazer essa vídeo correção. Então, vamos lá. Eu peguei aleatoriamente uma prescrição enviada, não tem identificação de aluno, não tem nada aqui, então eu vou usar isso como exemplo, ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala, então eu vou item por item. Quando eu falo para vocês que existe a necessidade de se fazer, né, o aprazamento, é porque subentende-se que o enfermeiro é um profissional que tenha conhecimento da indicação daquele fármaco e que, por meio dessa indicação, ele consiga fazer o aprazamento da melhor maneira possível, ou seja, respeitando a ação farmacológica, a indicação do medicamento, bem como quem é o seu paciente e como ele se apresenta. Então, algumas questões vocês levantaram pontualmente em relação à inadequação da prescrição, como, por exemplo, prescrições que não continham via, né, como o omeprazol, prescrições como o diazepam também, né, prescrições item repetido, como o item 5 e o item 12, né? Agora, uma outra questão que eu percebi foi vocês terem aprazado mesmo com a medicação prescrita de maneira inadequada. Por quê? Porque a partir do momento que eu não sei qual é a via que esse omeprazol está sendo indicado, por que eu aprazei? A mesma coisa com o diazepam. Detalhe, o diazepam aqui está escrito à noite, nós aprazamos às 16 horas. Então, não faz muito sentido, certo? Se eu sei para que serve o diazepam, eu tenho que saber que a administração dele tem que ser feita antes da noite, assim, à noite, né? Porque é para induzir ao sono, né? E por que eu fiz 16 horas? E a prescrição está clara que é à noite. Por que eu fiz às 16 horas? E outra questão, não tem a via. A diazepam pode ser feito por via oral, intramuscular, endovenosa. Então, a partir do momento que eu tenho inadequação da PM, eu não posso aprazar. Porque a partir do momento que eu aprazo, a minha equipe vai realizar. E vai realizar por qual via? Sendo que na prescrição não contempla a via a ser administrada. Certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é em relação à dieta. Então, vejam bem, eu achei que tivesse deixado claro nos áudios, né, por WhatsApp, a questão dos horários. Então, vejam bem, eu inicio, né, a dieta por gastrostomia, e agora vocês vão saber o que é gastrostomia depois da aula de hoje, né? Que coincidentemente, nossa aula de hoje é ostomia. Então, vocês vão verificar que a gastrostomia é uma dieta que eu administro diretamente nesse botão. Então, não tem por que eu colocar os horários, sendo que eu não sei quando vai acabar uma dieta para poder instalar a outra. Então, não tem como deixar todos os horários preconizados. Eu coloco um horário e quando acabar aquela dieta, eu coloco o próximo horário, certo? Então, aprazamento da dieta é mais difícil. Por quê? Porque a gente só vai colocar o horário que inicia. Depois, os outros horários a gente vai respeitar de acordo com o momento da instalação da dieta.
ok? Outra observação é aqui também, né? O Rocefin não tinha via e foi também aprazada. Dipirona, né? Que foi uma orientação que eu fiz, se não me engano, para a Júlia, por WhatsApp. Na dipirona é ser febre, então eu também não aprazo. Por quê? Porque se meu paciente tiver febre, eu faço a primeira dose. Então, meu paciente está com febre agora, para mim aqui são 13 horas. Então, eu vou fazer às 13 horas a dipirona. A próxima eu vou respeitar o intervalo de 6 horas, certo? Então, eu também não aprazo. Losartana também está aprazada, mas não tem a via. É óbvio que losartana é via oral, mas não está escrito e vocês identificaram como uma falha da prescrição não ter a via prescrita. Então, eu não posso aprazar, ok? Queria chamar a atenção de vocês para 2 medicamentos, né? Esse aqui nós identificamos por via WhatsApp que estava escrito errado, né? Que é clopidogrel, não copidogrel. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para o clopidogrel e para o Lasix. Qual a ação farmacológica desses medicamentos? Então, lembrando, clopidogrel é um antiagregante plaquetário, né? E o Lasix é um diurético, ok? Quanto ao clopidogrel, que é o item 6, é só a questão da escrita que foi de maneira errada. Agora, em relação ao Lasix, ele é um diurético. E eu observei em várias prescrições que vocês colocaram ele no final da tarde ou à noite. Se eu faço um diurético no final do dia, meu paciente vai passar a madrugada urinando. E não é adequado, né? Então, não se faz aprazamento de diurético à noite, a não ser que meu paciente esteja com catéter vesical de demora. Caso contrário, é contraindicado, certo? E uma questão extremamente importante também é o omeprazol uma vez ao dia. O omeprazol não é um protetor gástrico? Então, eu quero proteger essa estrutura gástrica, né, que também não tem via, né? Mas, só para fazer uma observação, eu quero fazer uma proteção dessa mucosa gástrica ao longo do dia que meu paciente receberá o medicamento, seja por via venosa ou por via oral. E a gente aprazou para as 16 horas, certo? Então, tomar atenção é muito necessária, né? E a gente hoje fez o primeiro exercício de aprazamento. Eu acredito que a gente vai fazer tantos outros, né? Se assim possível for. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para quê? Não existe aprazamento sem que eu saiba qual é a indicação do medicamento. Porque se eu não souber, eu vou aprazar em horário errado. E aprazando no horário errado, eu vou ter a administração em contexto errado, como por exemplo o diazepam. Então, o objetivo desse primeiro exercício foi abrir o olhar de vocês para a importância do enfermeiro conhecer farmacologia. Se ele não sabe, ele pesquise antes de fazer um aprazamento para que o aprazamento seja correto. Ok? Então, se for possível, nas próximas aulas, eu quero mandar outros materiais para vocês de aprazamento para vocês irem treinando. Esse primeiro serviu de aprendizado. Algumas outras prescrições estão corretas, mais adequadas, né? Teve dupla de aluno que na frente do medicamento sem via colocou não realizar sem via estabelecida. Então, isso é o adequado. Eu não consigo, mas é claro que eu não vou colocar isso na prescrição. Eu vou atrás do profissional médico, que foi o que a gente discutiu por WhatsApp. Eu vou atrás do profissional médico e vou pedir que ele complete essa prescrição, porque meu paciente precisa ser medicado. O que não dá é para a gente aprazar algo que a nossa equipe não tenha respaldo para executar, que é, por exemplo, a via da administração do medicamento. Ok? Então, meninos, é necessário o conhecimento da ação farmacológica para que a gente possa fazer esse olhar, né? E aí, uma observação que eu achei aqui positiva é que esses 2 antibióticos foram aprazados em horários diferentes. Ok, isso mesmo. Para eu não sobrecarregar sistema nem metabólico e nem excretório, né? E nem sobrecarregar também a rede venosa. Então, isso aqui é muito indicado, que a gente faça o aprazamento de 2 antibióticos com intervalo para que eu não tenha essa sobrecarga. Ok? Se ficou mais alguma dúvida ou algo que precisa esclarecer, vocês sinalizam, tá bom?